Boa noite ao pessoal que está entrando. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cidinha. Oi, Solange. Milton. Marco Matarelli. O pessoal tá entrando. Já já vou começar a dar os avisos para depois chamar os nossos companheiros que vão fazer a explanação da noite, tá bom? Rosa. Mônica, boa noite. Bom, vamos lá, né, gente? Vamos começar com os nossos avisos. Já tem uma galerinha aí que entrou. Vou começar a dar os avisos para depois a gente seguir com a live, tá bom? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Nosso primeiro aviso da noite é justamente sobre as nossas lives, né? Eu vou ler ele na íntegra, que é: divulgue as nossas lives. Elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30, às terças, às 14h e às 19h30, e aos sábados e domingos, às 10 horas. Mais do que nunca, o Evangelho deve ser sem fronteiras. Todas as semanas nós renovamos esse pedido e temos tido a alegria de saber de pessoas de outros estados e mesmo daqui que nos relatam o quanto têm se sentido aliviados por poderem receber o Evangelho, as vibrações, o passe, as curas e cirurgias espirituais que acontecem durante a hora que nós passamos juntos. Seja você também um multiplicador do Evangelho Sem Fronteira. Nós temos um aviso extra, né? Nós já tivemos ontem uma live que foi transmitida só pelo YouTube e pelo Facebook. Foi uma experiência maravilhosa. Quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, vai lá no nosso canal e assiste. Para que você seja, toda semana, né, a partir de agora, nós teremos uma live transmitida pelo YouTube. Para que você seja avisado, é importante que você entre lá e se inscreva no nosso canal do YouTube, que assim você recebe os avisos. E as palestras também que vêm para o Instagram, depois elas vão para o YouTube e você também recebe os comunicados quando elas ficam disponíveis lá. Nós temos mais um aviso, porque a gente continua precisando de voluntário digitador para as notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem, né? Nós pedimos para aumentar a arrecadação, foi muito legal, todo mundo participou e agora a gente precisa também de um auxílio aí para ajudar a digitar, para você ser um voluntário. Procura na nossa rede social, no banner, as informações, e é uma oportunidade que a gente tem, né, de fazer um trabalho voluntário e doar umas horas, uns minutos, né, da gente em favor de uma obra social. Lembrando também que o nosso Mercalar está lá sendo preparado para reabrir em algum momento com toda a segurança, com os agendamentos, como foi feito no outro ano. E falando do Mercalar, nós vamos falar das doações. As doações do Mercalar podem ser entregues diretamente lá no Mercalar, que é na Rua Mapá Grande, número 112. O horário é a partir das 7 horas. Nesse momento, a necessidade maior é roupa masculina e brinquedo. A gente lembra também que as doações podem ser entregues no Caminho da Luz, desde que a gente respeite o horário dos plantões. E aí, quais são os horários dos plantões? Vou passar agora para vocês, vamos lá. Os plantões da Caminho da Luz, lembrando que o Caminho da Luz está aberto para assuntos administrativos, tá bom? Eles acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 e aos sábados, das 9 às 15 horas. Um lembrete importante, aos sábados não funciona a livraria, tá? A livraria só funciona de segunda a sexta, então se você for lá para resolver alguma questão relacionada à livraria, somente de segunda a sexta. A gente tem um convite também muito especial para que você traga seus filhos, seus conhecidos para o GECAL, sobrinho, neto, enfim, né, qualquer criança que esteja sob a sua tutela. Hoje o GECAL acontece virtualmente, nos sábados às 9 horas. A gente tem turma com idade entre 6 e 19 anos. E para conseguir maiores informações de como fazer, né, como acessar o GECAL, acessa a página do Evangeluz no Facebook, do A Caminho da Luz, e lá você vai ter todas as informações, tá bom? O último aviso
a gente gostaria de lembrar que desde o dia 8/2, nós iniciamos a atividade de orientação. Sabe aquela orientação que acontecia lá no Caminho da Luz? Então, agora, ele se chama Acolhimento Fraterno e ela acontece de forma virtual. Para que você participe desse acolhimento fraterno, você precisa agendar com antecedência pelo WhatsApp somente por mensagem. O número para agendamento é 11, né? 99421-7797. Vou repetir, tá? 11 99421-7797. Vamos passar, divulgar também, que tem muitas pessoas aí que estão precisando desse abraço virtual, desse acolhimento fraterno, e a gente pode também ser um divulgador dessa nova atividade virtual da nossa casa. Bom, avisos dados, agradeço aí para todo mundo que tá me dando boa noite, a dona Judite lindinha me falando que tá feliz de me ver aqui, eu também tô muito feliz de estar aqui, dona Judite. Hoje eu tô só como intermediária, então eu vou agora chamar o nosso companheiro que vai fazer a abertura, para que a gente possa dar prosseguimento aí, tá bom? Só um minutinho, que esse é aquele momento lá, né? Boa noite, Lúcia, vamos lá. Vamos lá, parece que eu tô conseguindo, vamos ver se vai dar certo. Acho que vai. Vocês não sabem como é uma delícia quando a gente chama e a pessoa aparece, assim, ó. Boa noite, Gilmar. Bem? Seja bem-vindo. Deixa eu desligar aqui o som aqui que tá errado. Acho que tá dando uma travadinha, né? Só um minutinho, vamos ver se tá indo. Boa noite. Agora sim. Você cai, Tá sem saída? Eu vou sair aqui. Peraí. Eu não consigo desconectar. Não tá me ouvindo, Vanessa? Eu tô te ouvindo, mas não tô te ouvindo. Vocês estão vendo, Gilmar? Ah, deixa eu... Deixa eu ver. Pessoal, Pessoal, você consegue? Tá dando eco. É isso. A imagem tá normal, Mônica? Então tá bom. Eu vou ficar quietinha. Tá bom, querida. Vou iniciar aqui. Eu tô sem música, tá? Infelizmente. Fique em paz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Participando junto com todos esses amigos, irmãos, né? Encarnados e desencarnados, com a graça de Deus e com a presença do Mestre. Então, vamos cerrando os nossos olhos, mentalizando que estamos no caminho da luz e vamos trazendo à nossa mente a figura amorável do Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos para que nos amparem em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus.
Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiros dos nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre, graças a Deus. Gilmar, eu vou pedir para você não conseguir te desconectar, tá bom? Tá bom, querido. Isso. Vocês sabem, né? Live é isso, gente. De vez em quando dá esses defeitinhos aí. Vamos ver se agora a conexão com a Geneide fica mais tranquila. Vou chamar ela, tá bom? Só um minutinho. Eba! Oh, deu certo. Tudo bem? Tudo, e você? Muita luz para você. Ai, obrigada. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Primeiro gostaria de agradecer a Lúcia o convite, né? E a confiança depositada em mim para falar do tema. Agradecer também ao Gilmar por ter aceitado o convite de fazer a prece de abertura e encerramento. E hoje a gente vai falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, a porta larga. A porta estreita, perdão, pessoal. Estudei tanto e na hora a gente fica nervosa. A porta estreita. E aí eu peço licença a vocês para ler um trecho que está no Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entrai por ela, que estreita é a porta, e apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucas são os que acertam com ela. E aí eu lembrei do livro Boa Nova. Tem um capítulo que fala de Maria de Magdala, que ela foi alguém que, podemos dizer, que se equivocou na vida, né? Ela vivia uma atividade não recomendada, usufruía, assim, de posses, frequentava os melhores lugares, era uma pessoa muito rica, era alguém que tinha tudo que o mundo pode proporcionar. No entanto, ela vivia infeliz, como se algo faltasse. Ela sofria muito, porque assim, ela buscava o amor, ela buscava um sentido para a vida, e não encontrava. E a gente percebe que ao longo da vida dela, apareceram muitos homens, mas só queria usufruir daquilo que ela podia proporcionar, mas nada do espiritual. E um dia, ela ouve falar do Messias, e vai até lá, encontrar com ele. No livro, eles travam um diálogo belíssimo, em que inicia-se assim. O narrador fala que ela ficou encantada, porque parecia que Jesus já esperava, e ele a recebe com um sorriso. E aquilo deixou ela assim, muito feliz. E aí a gente coloca isso na nossa vida, quando a gente vai a primeira vez ao centro, que a gente está infeliz, a gente está triste, nada tá bom. E ao chegar lá, a gente se depara com pessoas acolhedoras, que dão um sorriso, que dão um abraço, que a gente está em desespero e a pessoa vai mostrando o roteiro, a direção a seguir. E assim foi Jesus. Só que ele fala para ela da porta estreita, porque ele fala que a porta larga todos passam com muita facilidade, mas que não nos levam a lugar algum.
Peço licença a vocês para ver aqui o trecho em que ele fala assim, olha, o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Então, assim, o homem deturpa as coisas, né? E aí isso me lembrou do Kardec, que na pergunta 625, ele pergunta aos espíritos qual o exemplar mais perfeito, né, que Deus nos deu para exemplificar. E aí ele fala, Jesus. Então Jesus, em toda a sua trajetória, veio ensinando. Como ele mesmo falava, eu não vim curar os sãos. E a Maria de Magdala precisava desse acolhimento. E ele vai falando para ela sobre a porta estreita nesse diálogo, mas também pontuando a mudança, e ela vai sentindo isso. Ele vai trazendo esperança, acalenta o seu coração. E aí ela não tem dúvida do que ela procurava, era aquilo. E ele conta para ela que assim, a gente precisa primeiro ser fiel a Deus e depois fiel a nós mesmos. E isso quer dizer o quê? Olhar para dentro de nós e fazer a reforma íntima. O Divaldo, ele conta em uma de suas palestras que o homem esqueceu de Deus. E aí vem a pandemia, né? E aí todo mundo tá assim, nesse sofrimento. O que eu vou fazer? Como que vai ser? E a gente fica tão atordoado porque vivemos procurando os bens terrenos, materiais, a melhor casa, o melhor carro, e não procuramos os tesouros do nosso coração. Então, muitos nesse momento sofrem porque de fato não sabem quem são. Porque de fato eles acham assim, o problema é o meu marido, é o meu filho, é a minha mãe, é aquele que convive comigo, é o meu colega de trabalho. E esquece de fazer agora o autoconhecimento, o autoamor, o autoperdão. Quando eu me reconheço como pessoa falha, eu começo a melhorar, a aprender e a ensinar. E ensinar não é com a fala, mas são as nossas ações. A nossa mudança íntima, ela vai para o externo, porque a gente vivia do externo. Então, assim, todo mundo tinha que sair, trabalhar, comprar, consumir, fazer uma série de coisas, e Deus ficava em último plano. E aí, nesse momento no qual nós estamos passando por um dos melhores momentos da humanidade, por quê? Como espíritos eternos, se chegou essa prova, é porque lá atrás todos nós, toda a humanidade contribuiu para isso. Ninguém está aqui inocente. Então, é como se a gente chegou o momento da prova. E olha, a prova era para ter vindo um pouco mais rígida, mas ela está branda. É só uma pandemia na qual você vai tomar os cuidados. Porque vamos pensar no cenário pior. Os cientistas, os médicos, não saber como se dava a contaminação, como se proteger. E Deus, na sua sabedoria, o que ele faz? Vai vir a pandemia, mas vai vir recursos para que eles aprendam com isso, para que eles não se contaminem. Aqueles que se contaminam, eles podem melhorar espiritualmente. E aí, a gente começa a ficar num sentido assim, meu Deus, essa pandemia tem que passar. Meu Deus, como que eu vou fazer? Esquecendo do sentido maior, do aprendizado que a gente deveria ter. Isaías, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, já afirmava que o homem amava pela boca e não pelo coração. Então, é colocar o nosso coração renovado. E isso vai muito aos poucos. Eu sei que tem algumas pessoas que podem falar, isso é difícil. Mas se eu não tentar, como que eu vou saber que é difícil? Então, aqui vai aquela sugestão que a gente dá todos os dias. Assistir às lives, colocar a garrafa de água,
fazer o evangelho no lar. Não tem o evangelho, a nossa livraria ela está aberta. Compra o evangelho, faz lá aquele horário, aquele teu parente, aquela pessoa que mora com você, que se recusa a fazer, não tem problema. Porque Jesus, porque Deus não usa de violência, e sim de compreensão. É isso que a gente precisa. Compreender o outro, assim como a gente quer ser compreendido. Então faz o evangelho, marca um dia da semana, um horário, coloca a sua aguinha e vai fazendo. Isso vai te fortalecendo, vai fortalecendo a sua fé, porque muitos de nós estamos perguntando quem é Deus. Por que Deus está fazendo isso? Não é? Então, assim, eu faço o evangelho, eu vou me fortalecendo. Eu assisto às lives, eu vou me fortalecendo mais ainda. A casa, ela não está aberta fisicamente, mas lançamos mão da tecnologia para aproximar aqueles que sofrem. E aí, percebe-se o quê? A sabedoria divina, Deus é fonte inesgotável. Basta a gente dar o passo. Então, a gente tem todos os itens. A gente tem lives, a gente tem o evangelho, a gente tem, às vezes, aquele amigo que chega para nos dar uma palavra amiga, um acalento. Então, são de todos os lados, ajuda, amparo. E só falta a nossa contribuição, fazer a minha parte. Sem esperar que o outro reconheça, mas para que eu me sinta melhor. E agradecer muito a Deus a oportunidade de passar pela prova da melhor forma possível, tentando compreender. Vejam que em uma das mensagens do Luizinho, ele nos alerta para o canto da sereia, que é o quê? A porta larga, o não orar e não vigiar. É nos atermos a continuar como se a casa estivesse aberta, porque parece que assim, construímos uma fé em cima de um castelo de areia, veio uma onda e derrubou. E aí a gente entra em pânico, sendo que na obra de Kardec, em todos os livros, a gente acha resposta para tudo. E aí eu gostaria de falar para vocês, como a gente fala, muitas vezes algumas pessoas falam em missionários, né? Então, assim, temos diversos missionários. Mas eu também acredito que missionário é aquele irmão difícil. Porque ele veio para quê? Para me fazer melhorar. Para me dar a oportunidade de, além de eu resgatar com ele algum débito que eu tenha, eu me tornar alguém melhor. Então, ele vai me instigando a mudar, a melhorar. Ai, aquilo está me incomodando, isso aqui não é legal. Então, eu vou mudando. E aí, porque assim, se a gente está sempre numa vida como igual uma estrada, que você vai dirigir, a estrada é ótima, não é reta, fica uma coisa que te dá até sono. Quando você pega uma estrada cheia de buraco, que é a nossa vida, aí você vai procurando estratégias, meios de você ir mudando a rota e melhorar a rota. Que você chega no final e fala, puxa vida, olha que legal, consegui chegar até lá. Assim são esses irmãos que eles vêm, primeiro, para nos ensinar algo, para que a gente aprenda também. Alguns a gente olha e fala assim, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo assim? Por que essa pessoa não muda? Vamos mudar esse pensamento. Porque Jesus conhecia os apóstolos. Conhecia todos. Sabia dos seus defeitos, das suas mazelas. E o que ele fazia? Ele exemplificava. Ele ensinava. Nunca, em nenhum momento, ele recriminou. Pelo contrário, porque ele sabia que a capacidade que a gente tinha de se melhorar, de crescer e aprender. E olha que naquele tempo, os apóstolos não tinham escola, eles não tinham nenhum estudo, eram pessoas simples, que trabalhavam da pesca, que pagavam imposto. Era uma vida muito sofrida. E mesmo assim, Jesus acolheu, auxiliou, ensinou, e é tanto assim que hoje mesmo eu estava lendo, estudando sobre isso, eu lembrei do Pedro, que fala para ele, Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar?
E aí, no momento, eu fiquei pensando, se somos nós, a gente vai pensar, puxa vida, você não aprendeu? Eu estou te ensinando sobre o amor, sobre o perdão, sobre a benevolência, sobre amar o outro como a si mesmo. E você ainda vem me perguntar quantas vezes tem que perdoar? E não, pelo contrário. Ele responde ao Pedro com muita doçura, com muito amor. Muitas vezes nós ainda parecemos estar na porta larga, porque a gente parece os fariseus e os escribas, que levaram a mulher adúltera para o Cristo. Porque eles tinham duas intenções. Punir ela, pelo que ela fez, e fazer com que Jesus caísse no erro. E ele agiu de outra forma. E aí, quando a gente lembra dessa passagem, a gente lembra o quê? Quando o nosso irmão erra, a gente julga, a gente não quer saber o que aconteceu. Porque a gente não sabe, aquela mulher, como que era aquele casamento. Será que foi um casamento arranjado? Como será que era a convivência com aquele marido? E o sedutor? Porque foi um sedutor que foi seduzindo ela para que ela chegasse naquela postura, né? E, no entanto, o sedutor esqueceram e levaram só a mulher. Por quê? Eu não me importo se com o passado do outro. Eu quero julgar. Só que quando é comigo, me dói. Quando é comigo, eu quero que o outro pense, que o outro tenha benevolência. Então, façamos isso com a gente e com o outro. Porque também, quando eu não olho para mim, para as coisas que eu gosto, para quem eu sou de verdade, eu quero que o outro faça. Aí eu começo a cobrar. Não, porque você não me ama, você não me considera, você não me respeita. Então sou eu que tenho que fazer. Cada um fazer a sua parte. Tem o livro... Deixa eu só procurar aqui, pessoal, só um minutinho. Tem o livro O Evangelho por Emmanuel, e ele fala o seguinte: convence-te de que as leis divinas, as leis da divina sabedoria, não se enganaria, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento, que te cabe realizar. Trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu, por instrumentos de trabalho, encontrastes no lugar certo, em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te dos impulsos de elevação. Então, vamos analisar a porta estreita. Ela não é tão difícil, ela não é tão temerosa. O problema é que a gente tem o hábito ainda de errar e falar, tudo bem, todo mundo erra, sabe, a evolução deixa para depois. E aí eu desejo ser um espírito evoluído. Mas como eu vou evoluir se eu estou ainda na base e estou sem fazer nada? Parece a parábola dos talentos, que Deus me dá o talento, me permite a encarnação, e eu tô aqui, tipo, deixa pra depois, eu tô julgando, eu tô rebelde, eu tenho uma doutrina nas mãos, que agora tá muito mais fácil, né? Eu posso estudar aquilo que eu não aprender, que eu não entender. A cada semestre, a casa abre novos cursos, onde eu vou conseguir aprender e desenvolver tudo aquilo. E aí eu vou aprender de uma forma reflexiva, de uma forma aberta, onde eu posso concordar e discordar, onde eu vou achar mais mecanismo de aprendizado. E eu cruzo os braços. E eu não quero me modificar. Eu fico achando que o outro tem que se modificar. Se aparece a prova na minha vida, eu reclamo. Então, vamos encarar a pandemia, esse momento que a gente vive, como um afeto de Deus. Porque a humanidade estava indo ao precipício. Onde o que importa é o que eu tenho, não o que eu sou. E aí a gente vai se perdendo cada vez mais. E ele, como um pai amoroso, fala, filho, chega. Vamos fazer diferente agora. Vamos fazer de uma forma
para que contribua para a tua evolução, para que você não sofra mais. E aí é momento da gente fazer a nossa parte. Como que Jesus ensinou? Como que Jesus procedia? Vamos pensar no Jesus que foi crucificado, que no seu maior momento de agonia, ele falou para João, eis aí a tua mãe, e falou para Maria, eis aí o teu filho. Olha a exemplificação. Ele lembrou de Judas e pede a seus mensageiros para cuidarem de Judas. Veja o amor, o sublime amor. E vocês acham que Jesus mudou? Paulo falava, Jesus é ontem, hoje e sempre. Então não mudou. Pelo contrário, ele está aqui todos os dias. Estou aqui. Basta você abrir o seu coração. A gente pode até analisar o livro Nosso Lar. Como iniciou o André Luiz, né, que estava sofrendo e tudo mais. E o André Luiz vai ser ajudado, e ele quer trabalhar, mas ele quer trabalhar como médico, e de uma forma muito amorosa. Eles vão fazendo com que ele compreenda a nova situação, que ele não vai trabalhar como médico, mas ninguém é grosseiro. Eles colocam ele mais uma mulher, e essa mulher, ela fica relatando que ela quer ajudar os filhos, né? Ela quer voltar para a terra, porque ela precisa trabalhar, porque ela quer ajudar os filhos. E o ministro Clarencio, ele vai falando, né? Quantas oportunidades foi dada de trabalho, ela não gostava de nenhuma. Aí o André, ele já vai murchando. Não é bem assim. E depois, ele começa a... Ele fica na casa do Lísias. Me perdoe se eu errar o nome. E lá, tanto o Lísias como a dona Laura já vai preparando ele, por quê? Ele quer saber da família. Ele está, assim, com muitas saudades e achando que tudo continua daquele jeito. E aí, durante o livro, a gente vai vendo que vai todo mundo conversando ele, preparando ele. E ao retornar à sua casa, ele toma um choque, porque a mulher já casou, e o marido está doente, os filhos cresceram. E o André Luiz entra no momento que a gente está agora. Colocar em prática todo o aprendizado. O que ele faz? No primeiro momento, é lógico, ele fica nervoso, ele fica mal, mas aí ele coloca tudo que ele aprendeu, tudo que ele foi preparado durante todo aquele tempo em prática. Porque ele reconhece que somos irmãos. São todos irmãos, é uma universalidade, eu não sou dono de ninguém, ninguém é meu dono, ninguém errou, ninguém acertou. E eu preciso, na minha evolução, ajudar aquele irmão que está caído. Mas não é ajudar de cima para baixo, é igual. Os nossos mentores, eles não ficam lá em cima, eles ficam aqui, ó, lado a lado com a gente. E muitas vezes a gente não ouve. A gente não quer saber. E vem a intuição, vem alguém que fala alguma coisa, vem na live, às vezes vem aquilo que você precisa ouvir. Aí o mentor fala, é agora. Agora ela vai tomar a decisão. E a pessoa não quer saber. Mas ele fica ali ao lado. Não impõe, respeita. Então é no respeitar-se, no amar-se, que você ama o próximo, que você vê o mundo de uma forma diferente. É aí que chega a porta estreita. Porque eu esqueço das convenções do mundo, que só vai me trazer mais sofrimento. E eu lembro de um Deus que é amor, que é misericórdia, que está a todo momento me auxiliando para que eu possa andar mais um degrau, melhorar um pouco mais. Porque se eu não melhoro, é como aquela coisa, é cego guiando cego. Aí eu quero ajudar todo mundo, eu quero ser ajudada, mas eu não faço nada para o meu aprimoramento. Outro dia, eu ouvi o Divaldo falar, né, que a gente acha que assim, aqueles missionários, aquelas pessoas evoluídas, elas não sofrem, é tudo muito, né, diferente. E não é bem assim. Então ele conta que ele estava, esse último livro que ele leu, então ele estava aguardando o momento que o Filomeno de Miranda ia chegar para redigir, né, uma parte lá do livro. E ele começa a se entristecer, a pensar que os seus familiares morreram,
né, aqueles amigos do passado morreram, e vai dando uma tristeza nele, sabe? Assim, ele vai ficando triste, mas o que ele fez? Ele lembrou, ele olhou para a janela e viu o sol nascendo, contemplou a paisagem e lembrou de Jesus e agradeceu ao mestre a oportunidade. Então, assim, eles também se entristecem, eles também sofrem, mas eles buscam recursos para se melhorarem. Então todo mundo fala, nossa, deve ser legal, né, o Divaldo, tem a Joana de Ângelo e tudo mais. Só que a Joana de Ângelo não faz o trabalho do Divaldo. Ela aconselha. A decisão é dele. Quantos médios não se perderam? Porque por achar que o Espírito vai fazer tudo por ele, e também pelo orgulho, a vaidade, a pessoa se perde. Imagina se a gente não tivesse um Kardec. Porque Kardec tinha sua vida plena, né, digamos assim. Aí, de repente, vem um convite para ver as mesas girantes. E ele vai, ele gosta, ele se encanta. Só que, de contrapartida, tem toda uma perseguição. Existe uma série de coisas e ele não desiste de buscar a verdade, o conhecimento, de trazer para nós o Consolador prometido. Porque, como Jesus falou, eu vou até ler que eu esqueço. Como Jesus falou, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E ele internalizou isso e fez toda essa obra. E trabalhou em prol de todos. Então, que nós possamos entrar na porta estreita, e a porta estreita é a gente se despir dos nossos defeitos. E isso não é na primeira vez, na segunda e na terceira. É tentativa, uma após a outra. É tentar absorver o máximo possível da mensagem do Cristo. É relembrar o Paulo, por exemplo, que era um doutor da lei, que perseguia os cristãos e que ficou muito mal quando perdeu sua Abigail, porque aí ele pôs a culpa no Cristo. E aí acontece tudo aquilo em Damasco. Paulo se transformou, porque ele compreendeu o que era a porta estreita. E percebam que em todos os relatos a gente não vê assim, Jesus falou que ia ficar tudo bem. Não! Porque Jesus queria que eles tivessem fé, que eles fizessem por eles mesmos. Jesus não falava, sois deuses. E somos. Basta nos esforçarmos. Então, Paulo passa por todas as tribulações e eu acredito que a pior possível é o abandono da família. Ele foi preso, ele foi açoitado, tudo isso é doloroso. Mas a indiferença e o abandono da família e dos amigos, isso dói, cala fundo no nosso espírito. E mesmo assim, ele foi confiante naquele Jesus que ele descobriu e uma vida nova se formou. E aí cabe a nós também lembrar de Ananias. Imagina o susto que Ananias não levou quando Jesus chegou para ele e falou assim, olha, Ananias, você vai curar Paulo. E aí ele deve falar assim, o senhor tem certeza? Não errou o endereço, o nome da pessoa? É aquele cristão, sabe? É aquele que mata, que persegue. E Jesus, não, é ele mesmo. Veja que Ananias não questionou. Entrou na porta estreita, porque tinha fé, tinha confiança em si, acreditava que o mundo poderia ser melhor, que as pessoas podiam se transformar. Assim como a Casa do Caminho, onde Simão Pedro montou, né, que a gente vê alguns relatos, que existia épocas que não cabia mais ninguém, mas eles aceitavam, eles sempre, com toda a perseguição que existia, às vezes apareciam até aqueles que perseguiam eles, e o que eles faziam? Eles acolhiam. E isso faz lembrar o que Divaldo conta, né? Que eu não tenho inimigos. A pessoa ela não é minha inimiga, ela é inimiga do progresso, porque eu estou progredindo, porque eu estou melhorando. Então, não é a mim que ela vai estar atingindo, mas é porque ela não aceita a mudança, ela não aceita o progresso. E isso ela não é, porque uma hora ela vai aceitar e ela vai se transformar. Então, que a gente consiga perceber isso,
que a mudança, a transformação, ela é gradual, ela não é de forma violenta. Jesus em nenhum momento utilizou disso, de violência, e nem os seus discípulos. Pelo contrário, eles louvavam a Deus quando iam para os circos, quando eram presos. Paulo cantava e orava na cela, agradecendo a Deus por aquele momento, porque já reconhecia que precisava reparar alguns débitos que teve e exemplificar, porque o exemplo vem daí. Não adianta eu ficar falando para o outro e tendo atitudes equivocadas. Então eu preciso me melhorar. O Roberto Almeida, ele conta que lá no Jardim das Oliveiras, que é um centro que eles têm, em Belém, tinha um senhor que era alcoólatra, e aí ele foi para o tratamento, porque a família levou, né? E ele ia ao tratamento. Só que ele continuava bebendo. E aí, numa das conversas, o que ele falou? Que ele ia porque a família ficava falando. Porque a família não deixava ele em paz. Mas assim, ele não queria parar de beber. Percebe que assim, a pessoa faz alguma coisa para você não ficar falando. Não porque ela quer. Não porque ela deseja uma renovação, uma mudança. E se eu quero a mudança, o que eu vou fazer? Compreender, acolher. Ao invés de eu criticar, ao invés de eu ficar apontando o defeito, o erro do outro, porque a psicologia ela fala que quando eu aponto o defeito do outro, eu tenho ele em mim. Então, ao invés de fazer isso, vamos acolher, vamos compreender. Se a pessoa falou para mim que vai mudar, ela não mudou, tudo bem, vai chegar o seu momento. Porque a gente tem pressa, a gente quer tudo muito para ontem, e não é assim, é aos poucos. Os terapeutas, como o William Sanches, ele fala que o ato de reclamar é clamar por mais, é pedir mais. Então, se eu quero um ambiente de harmonia, que eu mude a minha vibração, que eu comece a pensar diferente. No Google mesmo, quando você pesquisa sobre a palavra reclamar, o que é reclamar, já vem falando assim, que quando você reclama, você transforma a vibração, o teu cérebro. E aí vem mais pensamentos negativos. Como que eu quero ter uma vida feliz se eu sou assim? Então, é pensar positivo, é querer o melhor não só para mim, mas para o próximo. É orar sempre a Deus. Tem uma dificuldade? Senhor, me ajuda. Sabe, como a prece da serenidade. Mudar o que eu posso e aceitar aquilo que eu não posso. Compreender que a terra me foi dada para que eu evolua, para que eu melhore. Que um dia eu posso retornar a ela. Mas quem sabe se eu sair muito melhor daqui, eu posso habitar um planeta melhor, mais evoluído. Ou quem sabe, quando este planeta estiver em regeneração, eu volte para auxiliar aqueles irmãos que estão na retaguarda. O Mestre Jesus sempre nos ensinou a amar, a compreender, a não julgar, a não apedrejar. Que façamos isso aos nossos irmãos. Que façamos ao outro aquilo que a gente quer que façam conosco. E que cada vez que vier um problema, eu preciso pensar que eu tenho um desafio. E que se Deus me deu diversas habilidades, eu irei achar a solução. E aí, assim, tem pessoas que falam assim, mas eu tô fazendo, nada muda. Muda a estratégia. Sabe aquela rota que você coloca no Waze e aí não tá dando certo, o Waze manda para outro lugar? Faz isso. Faça um planejamento flexível, porque assim, quando a gente está no plano espiritual, não, eu preciso voltar, eu quero voltar, e eu quero fazer isso, isso e isso. E aí os mentores falam, não, deixa isso aqui para outra vida, isso aqui não vai dar conta. Não, eu dou conta, eu quero. E aí o que eles falam? Olha, de 10% que você precisa passar, a gente vai dar 5%. Aí a gente aceita assim, tá bom, tá ótimo. E quando chega aqui esse 5%, a gente reclama. A gente acha que não tá bom, que não tá tendo ajuda. Por quê? A gente quer do nosso jeito.
Por isso que a gente vê tanto defeito no outro, porque a gente vê através da nossa ótica, da nossa vivência, das nossas experiências. E muitas vezes o que pode ser bom para mim, dar certo para mim, não dá para o outro. E eu preciso reconhecer isso. Que no planeta de provas e expiações, muitas coisas a gente vai passar e fazer como Cristo, abençoar, agradecer, louvar a Deus. Porque a gente pede muito, eu quero isso, e a gente não louva a Deus. Então a gente pede, Senhor, me dá um marido. Senhor, eu quero um filho, eu quero engravidar. Senhor, me dá um emprego. Senhor, e vai, pedindo, pedindo, pedindo. E a gente não louva, a gente não agradece a vida, porque ela é preciosa. Porque temos tantos outros espíritos necessitados, querendo reencarnar, e não tem a oportunidade preciosa que a gente tem, porque é uma preciosidade. É uma preciosidade estarmos aqui, colaborando para esse planeta de regeneração, que não se dá de uma hora para outra, que não é o meu vizinho que vai ajudar, sou eu também, com a minha mudança de comportamento, na minha reforma íntima. É dolorosa? É. Mas eu tenho diversos recursos. Está doendo? Eu não estou aguentando? Vai para o acolhimento fraterno. Ah, eu preciso aprender mais alguma coisa? Passa lá na casa. Veja um livro na livraria. O conhecimento, ninguém te tira. E aquilo traz paz, acalenta o teu coração. Que possamos internalizar em nossos corações a mensagem do Mestre. Que possamos fazer em nossos corações como agricultor, que levanta antes do sol nascer e planta a semente, e cuida da terra, e aduba, e vai cuidando. E tem aquelas sementes que elas logo frutificam, outras que elas demoram tanto mais, mas ele não desiste delas. Ele está ali perseverante, e ele não perde a safra, porque ele sabe do potencial da semente. Que sejamos assim. E para encerrar, eu gostaria de falar para vocês uma prece que eu acho belíssima, que é a bênção escocesa. Que os ventos sempre soprem suas costas, impulsionando-o avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos, trazendo luz, esperança e alegria de viver. Em sua vida, muitas vezes, difícil, que as chuvas sempre caiam em abundância nos seus campos. E até nos encontrarmos de novo, em uma outra oportunidade, que Deus a tenha, ou o tenha, suave e seguro, na palma da sua mão. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos nós. Boa noite. Parabéns, Geneide. Debutou aí com grande estilo, né? Foi maravilhoso, todo mundo adorou. Tá todo Obrigada. mundo tendo vários elogios. Se tem uma coisa aí que essa pandemia trouxe de maravilhoso para a gente, foi isso, né? A oportunidade de conhecer os nossos amigos de outros trabalhos, de outros dias, tendo a oportunidade de ouvir aí, como algumas pessoas falando, vários talentos sendo revelados, não é isso? Obrigada. Foi muito bom mesmo. Agora você já pode fazer. Passou. Mas tá tudo bem, foi maravilhoso, querida. Muito obrigada. Foi excelente. Eu que agradeço a paciência, tá? Imagina. Agora a gente vai desconectar você e você vai ficar aí vendo os comentários com mais tranquilidade enquanto o nosso amigo faz o encerramento, tá bom? Tá bom. Até já. Beijo. Até. Tchau. Tchau. Eita, que não quer sair, peraí. Hoje tá revoltado esse negócio. Ô, Gê, vê se você consegue sair para mim, que ele não tá querendo desconectar você. Tá travando. Obrigada. É isso aí, Cris. Mais uma palestrante, hein? Peraí, deixa eu só achar meu amigo aqui. Cadê? Achei. Olá. Olha,
minha amiga de trabalho, Geneide, Deus abençoe e ilumine essa mente, viu? Ó, parabéns. Agora é com você, Cris. Então, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações e mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes em nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. A todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminham até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros, pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passarmos. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho, que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente. Os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações,
bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Muito bom ter você. Um prazer. Sempre que precisarem. Que ótimo. Uma calma, né? Vou desconectar você. Tá bom, querida. Fica com Deus. Até mais, Vanessa. Obrigado. Eu acho que você vai ter que sair de novo. Vamos lá. Hoje o meu Instagram está meio revoltado. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Muita vibração, muita luz, né? Que nós possamos agora ter uma excelente noite. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Até mais.